Oi, gente! Estou de home office, assim como vocês, então qualquer interferência foi sem planejar, foi um fato imprevisível, que é o que vamos falar hoje. E como aquela boa saladinha que a gente come antes de almoçar, jantar, vou fazer uma salada hoje de conceitos para explicar para vocês o que está acontecendo com o mundo. Até espero que essa seja a distância mais perto que eu vou chegar disso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões de temas para essa semana, eu vou fazer nesse formato mais home office, mais informal. Mas o que vocês quiserem saber, a minha intenção é subir vídeo pelo menos todo dia a respeito do que está saindo, das medidas provisórias. Não é uma promessa, porque eu dependo das decisões do Senado para isso, da Câmara, do Congresso num todo. Então fiquem à vontade para falar todas as dúvidas, não tem dúvida idiota. Até nós, que somos advogados, que temos maior conhecimento com base na lei, a gente também está perdido com muita coisa que vai ser construída com esse tempo, com a jurisprudência, com as decisões dos juízes e do caso a caso. Porque a lei, ela, apesar dela ter algumas diretrizes, ela não é muito específica. E hoje, cabendo uma análise de uma série de condições. Tabata, o que você está querendo dizer pra gente? Existe um instituto que chama caso fortuito e força maior, que apesar de alguns doutrinadores, algumas pessoas acharem que tem uma diferença entre elas, vamos tratar como a mesma coisa para vídeo, porque elas geram os mesmos efeitos e a gente vai ficar discutindo o conceito que, na realidade, nos fatos, elas são aplicadas do mesmo jeito. E o que seria a força maior e o caso fortuito? É um fato necessário que acontece sem que as pessoas envolvidas tenham uma previsibilidade, ou seja, prevejam que aquilo vai acontecer e que não possam evitar, que é o caso onde a gente se encontra hoje com essa loucura toda. E por que isso é tão importante? Porque no nosso Código Civil, no artigo 393, prevê que se o devedor deixar de cumprir a obrigação por conta de força maior e caso fortuito, ele se exime, ou seja, ele não vai ser obrigado a pagar os encargos que a sua mora atingiu. Ou seja, eu atrasei o pagamento de uma conta, eu não vou ter que pagar os juros e a multa, porque é uma causa emergencial que deixa todo mundo de stand-by. E isso tem que se levar em conta qual é a relação das pessoas, porque se ela for uma relação de consumo, ou uma relação trabalhista, ou uma relação administrativa, que é frente a órgãos públicos, esse artigo ele não é preponderante, porque essas leis específicas, elas colocam um equilíbrio. O consumidor está vulnerável e hipossuficiente, que a gente fala, frente ao fornecedor, assim como o trabalhador com o seu chefe, e a administração pública que tem que prevalecer o interesse público geral, não só a sua vontade. Então, para essas relações, vão ter peculiaridades, vão ter diferenças para o que eu vou dizer hoje. Mas, num geral, se leva em conta o conceito do Código Civil, que trata das relações entre as pessoas. E esse artigo 393, ele prevê que o devedor não será responsável por perdas e danos a que gerou a força maior, desde que não esteja prevista a sua responsabilidade no próprio contrato que vai incidir esse instituto. Ou seja, se eu sou uma montadora de equipamentos e eu importo algumas peças da China, China fechou, a peça não veio, eu não vou conseguir montar a tempo que eu vendi para uma outra empresa aquele equipamento. Então eu vou atrasar por algo que a culpa não foi minha. Sendo assim, eu vou ter algumas alternativas para fugir da multa que eu estou suscetível a ter que pagar, previsto no contrato, ou em alguns casos, se aquilo que eu fosse fornecer tem um evento certo para acontecer, era para acontecer num casamento, e aí esse atraso vai fazer com que perca a utilidade aquele equipamento que eu atrasei, aí é caso de rescisão do contrato, ou seja, cancelamento do contrato. E isso é muito delicado. Vocês estão em casa nessa coisa de tá chegando conta, eu não tô tendo renda para pagar, eu não sei o que fazer, mas fiquem tranquilos, a nossa prioridade agora é cuidar da nossa saúde, é cuidar da nossa família na medida do possível. Deixar para ir para a rua as pessoas que precisam, que a atividade exige isso, que é o entregador, que é o lixeiro,
pessoal de saúde, e até aproveito esse adendo para agradecer todos os profissionais que estão se colocando em risco em prol da sociedade, muito obrigada. As empresas que cuidam dessa parte de fornecimento de consumo, né, água, luz, internet, que para fazer home office todo mundo está precisando, então muito obrigada, mas vamos voltar para o tema que é muito importante. Então não se desesperem, as contas que se vencerem durante esse período, vocês deem uma olhadinha no contrato para ver se vocês assumiram aquilo, mas como eu suspeito, como consumidor, você não precisa se preocupar, porque se tiver uma cláusula falando que você vai arcar com tudo da força maior, isso é muito abusivo, isso daí pode ser excluído do seu contrato. Então fiquem tranquilos, priorize o dinheiro para comida, para remédio e para se cuidar. De resto, a gente consegue dar um jeito. E esse fato que vai atingir, você tem que analisar ele se ele tem um aspecto interno ou externo. Se é interno, se ele tem alguma relação com a atividade do agente, ou seja, no exemplo que eu falei do fornecimento, eu importo as peças da China. Eu não tinha como prever e nem evitar esse tipo de coisa, a não ser assim, contratar seguros e etc, mas eu não tinha como. Não é inerente à minha atividade. Agora, interno, por exemplo, se eu fosse uma transportadora e o meu motorista tivesse um mal súbito ou um pneu estourasse, aí isso seria um fato interno. E isso também pode ser diferenciado no contrato. Eu expliquei porque você vai ler o seu contratinho e pode ser que lá esteja previsto. Que se for externo, as partes não se responsabilizam. Se for interno, a parte que é da atividade, ou seja, a transportadora no exemplo, vai se responsabilizar pelos danos. E para análise do caso, tem até uma citação do Serpa Lopes que eu gosto muito, que fala que um golpe de baleia pode destruir um barquinho, mas pode nem fazer cócegas num transatlântico. Então, esse fato que está acontecendo no mundo, ele pode atingir alguns contratos, como pode não atingir. Apesar de que está atingindo toda a parte econômica, política, social, do saneamento básico, enfim, a gente está ficando isolado, indiretamente isso pode acabar atingindo. Mas a lei prevê assim, que para mora já existente, ou seja, para aquilo que já estava atrasado, você não adianta pegar o fato da força maior e falar, olha, eu atrasei por causa disso, porque ela aconteceu depois. Assim como aquilo que você contratou depois do fato, também, porque você já tem a previsibilidade, você sabe o que está acontecendo e mesmo assim contratou. E para quando o imprevisto não afeta. Foi imprevisível, inevitável, é um fato necessário, mas não afeta. Por exemplo, eu vou no mercado, eu compro alguma coisa, eu não posso sair com a mercadoria falando que eu não vou pagar porque tá todo mundo em isolamento, eu não tô recebendo, então eu não vou pagar pela comida. Além disso ser um fato depois do que aconteceu, é uma obrigação imediata a qual não atinge a força maior. E tem dois resultados possíveis. Se a obrigação do contrato, por conta da força maior, ela não restou impedida, ou seja, você só vai atrasar um pagamento, você só vai atrasar uma entrega, ela tem um inadimplemento relativo, ou seja, o que as partes vão ter que discutir é se vai pagar atraso, se vai pagar juros, multa, ou se não vai entregar mais a tal coisa, vai entregar outra. Isso daí é para inadimplemento relativo. Mas pode ser também que naquele exemplo que eu falei do equipamento para um casamento, ela perca a utilidade. Ou seja, aquilo por atrasar ou por não ter vindo nas condições, no tempo e etc., vai fazer perder a função pela qual ela foi adquirida. Então, isso é um inadimplemento absoluto. É o caso de rescisão do contrato. E se rescindir o contrato, não é aquela coisa assim, eu paguei esse equipamento para fazer um efeito super louco no meu casamento, ele não veio, não teve a prestação, não teve o uso do equipamento, então aquilo que eu paguei de sinal, lógico, vocês vão ter que dar uma olhadinha no contrato, mas em regra, aquilo que eu paguei de sinal, eu tenho ele de volta. Ou pode ser também uma suspensão parcial ali. Esse equipamento, a empresa de assessoria de casamento ia usar no seu casamento e num outro. E aí o frete ia ser um só que você ia rachar com outro casal. Então pode ser que seja parcial, ou seja, aquilo que era a sua parte do equipamento você consegue se eximir de pagar, mas aí o equipamento vindo a tempo do casamento do outro casal, eles arcam com a parte deles. Então vai ter que ter uma análise ali, caso a caso, minúcias a minúcias. Até mesmo para o caso de quem fornece álcool em gel. Porque pensa, eu tenho um contrato de fornecimento mensal de álcool em gel para um hospital. Só que eu comprava o álcool em gel a R$10.
Depois dessa coisa toda, o fornecedor tá sem meios de transporte que tinha, tá encarecendo para ele me entregar, o preço aumentou um pouquinho, de 10 foi para 15. Só que esse 5 vai comer do meu lucro, então eu vou precisar reajustar com o hospital o preço que vai ser fornecido. O meu contrato prevê um preço de 10 reais, mas uma força maior veio e trouxe uma onerosidade excessiva para isso. Então eu vou ter que reajustar e conversar com o hospital. Claro, sempre tendo boa fé, não tem essa coisa de ficar comprando 1 milhão de álcool em gel e vendendo a 70 reais, não é isso. É a adequação. E se esse caso for para o judiciário, o juiz vai analisar certinho, porque ele vai ver qual é a natureza do contrato e as obrigações, qual é o tempo do cumprimento, o tempo e o local, porque às vezes é num lugar que não teve nenhum tipo de surto, que tá tudo normal, que eu acho que hoje não tem lugar no mundo que esteja assim, mas tudo bem. Ele vai analisar isso, qual foi o momento do fato e se as partes têm experiência no mercado, se elas já são habituadas a lidar com esse tipo de imprevisto. E eventuais relações que intervir, por exemplo, o do equipamento, que é o fornecedor da China. O problema não fui eu, foi o meu fornecedor, uma relação contratual estranha dado o casamento e a minha de fornecimento para o casamento que foi atingida por uma outra. Sendo assim, eu até ia explicar melhor para vocês como acontece com contratos bancários, mas acho que vale um vídeo só sobre isso se vocês se interessarem. Mas dívidas, elas estão vindo e você pode renegociar elas com o seu credor. Se você não tiver como pagar, tudo bem, depois que essa loucura toda passar, a gente vai ter aí decisões de juízes e até algumas medidas provisórias, projetos de lei, para adequar essa situação. O próprio Conselho Monetário Nacional, ele aprovou umas medidas para microempresa e pequena empresa e para pessoa física, no caso desses contratos bancários que eu comentei. Então, a gente está adequando, está caminhando a passos de tartaruga, até a respeito de medida provisória e projeto de lei. Eu vou fazer um vídeo em breve só sobre isso para vocês entenderem a diferença. Mas a gente está em passos de tartaruga para adequar, porque a única vez que o Brasil passou por isso foi há muito tempo atrás, na gripe espanhola. A gente não tinha a mesma estrutura de poderes, de política, enfim. Então, o governo, por ele ter que zelar pela segurança, saúde, moradia, paz dos cidadãos, ele vai ter que intervir de uma forma a facilitar a vida das empresas, das pessoas, também incentivando, dando empréstimos a juros baixos, enfim, é alguma coisa que é a boa-fé que vai ter que reger todas as relações que a gente vai ter daqui para frente. Mesmo porque, vocês concordam que se algo era para ter feito, não aconteceu e uma das partes já pagou ou já arcou, tem alguém que tá perdendo aí, e se não tiver disposto, quem que tem que arcar com essas perdas e danos? Tem um enriquecimento sem causa da outra parte? E isso tá previsto no nosso artigo 884 do Código Civil. Então peço para que vocês fiquem tranquilos, as coisas vão se resolver, vocês vão poder procurar um advogado para analisar caso o próprio credor não seja suscetível a negociações. Isso vale para contrato de aluguel, isso vale para contrato de escola, para contratos de consumo, que eles agora não podem suspender, se tiver atraso de pagamento não pode parar de fornecer energia, água e etc. E vocês podem até falar assim, Tabata, mas é fácil falar isso, você acha que o meu credor vai abrir mão de receber? Ele vai ter que ser muito esperto. E se você for o credor assistindo esse vídeo, seja esperto, porque você já sabe que o seu devedor pode não ter que responder por perdas e danos, que é os juros e multa. Então você vai ter que analisar entre conversar e resolver numa boa ou ir para uma execução que pode até se restar frustrada, porque a economia está se complicando, as pessoas estão perdendo o poder aquisitivo, e pode ser que você queira brigar para ter razão, mas não vai ser feliz, porque a pessoa não vai ter como pagar, ou vai ter que o juiz vai priorizar gastos essenciais dessa pessoa, se não for o seu caso, né, de fornecedor de consumo, por exemplo. Então você vai ter que ter um joguinho de cintura, você vai gastar para brigar por algo que só vale você ser uma pessoa humana e ter a boa fé e querer resolver direto com a outra parte. E se você gostou, compartilhe o vídeo, porque diariamente eu vou colocar novidades para vocês na medida que for saindo. Eu quero falar sobre a medida provisória das alternativas trabalhistas, sobre o auxílio emergencial para profissionais
informais. Então, fiquem tranquilos que tudo que eu puder trazer para vocês, apesar de não, e eu repito, não ter 100% de certeza de como isso vai ser aplicado, eu tô pegando o que a gente já tem na lei, explicando para vocês, porque isso com certeza vai ter que nortear essas leis que estão saindo, essas decisões. Então, repito, se você gostou, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, e até a próxima!